E agora eu convido os irmãos a abrirem comigo 1 Coríntios 9, o versículo 25. Quem não trouxe sua Bíblia vai estar aqui na tela também. 1 Coríntios 9, versículo 25, é o texto base da nossa série. E diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Senhor, fala conosco nesta manhã, através da Tua palavra, que o Senhor esteja nos dando discernimento, abrindo os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, para que a Tua palavra possa encontrar em nosso coração, Senhor, um terreno fértil e possa brotar e dar frutos. Nós estamos no mês dos Jogos Olímpicos, né? Por isso essa série de pregações, Jogos da Vida. E para chegar a ser um atleta de nível olímpico, é preciso muito esforço. É preciso muita dedicação, muitas horas de treino, se submeter às ordens do seu treinador. É preciso acordar cedo, ter uma alimentação balanceada e treinar muito. Então, um atleta, ele é um bom parâmetro para a gente entender o que é a disciplina. E é claro que todos os atletas, eles não fazem isso em vão, né? Eles estão em busca de um resultado e eles estão em busca de alcançar, no caso das Olimpíadas, a medalha olímpica. E a proposta nessa manhã que eu quero trazer aqui para vocês é para que nós também nos tornemos atletas. Atletas olímpicos? Não. Mas atletas no mundo espiritual. Existe uma promessa bíblica de vitória para as nossas vidas, que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Só que para alcançar essa medalha de mais que vencedor, nós temos que pagar um preço. E esse preço é sermos pessoas disciplinadas. A disciplina é fazer algo que se deve ser feito estando com vontade ou não. Então, nós temos que parar, deixar de lado aquele mau hábito de começar uma coisa e não terminar, ou aquele mau hábito de deixar só no pensamento. A gente pensa, a gente sabe que precisa, mas a gente não coloca em prática. É o tal do exemplo do regime da segunda-feira, né? Segunda-feira eu começo. Aí, se você não começa na segunda, aí você fala assim: eu vou deixar para outra semana. Como se só segunda fosse o dia de começar um regime. Segunda-feira eu vou começar um jejum. Aí, quando você viu, você já comeu, você já tomou café da manhã, se você ia jejuar, e já passou, e você fala assim: na semana que vem eu começo. A leitura da Bíblia é a mesma coisa. A gente fala assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda, vou começar certinho, e aí você pega aquele plano de leitura e você começa a ler, começa a seguir certinho. Aí chega um dia que você não consegue, aí você acumula com outro dia, aí você fala assim: não, eu vou colocar, final de semana eu coloco em ordem essa leitura. E aí você não consegue colocar em ordem e acaba desistindo, porque você não teve a disciplina de continuar fazendo a mesma coisa. Nas finanças é a mesma coisa. Falei, esse ano eu preciso guardar dinheiro porque eu preciso ter uma reserva para uma emergência. Mas aí você não consegue ter disciplina nas finanças
e você acaba deixando que as urgências utilizem tudo, e você chega no final do ano e não teve aquela reserva que você se propôs a ter. E os atletas também, eles enfrentam muitas dificuldades. Dificuldades como dor, como cansaço, saudade, muitas vezes, da família, porque eles estão em treinamento, eles estão longe, vontade de comer as coisas. E a boa notícia é que ninguém nasce com disciplina. A gente desenvolve a disciplina. Então, todos nós somos capazes. Tá? Todos nós somos capazes de desenvolver essa habilidade. E agora eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, alguns obstáculos que nos fazem ser pessoas indisciplinadas. E a primeira coisa que não nos deixa ter disciplina são as distrações. Distração é nos desviar do foco. É alguma coisa que nos desvia do caminho. E nós somos pessoas que são facilmente distraídas. Às vezes, num culto, você está aqui ouvindo a palavra, de repente, você distrai, você viaja. Aí você vai ver e fala, meu Deus, onde que eu estou? Deixa eu voltar aqui e prestar atenção. Não sei se já aconteceu com vocês também, de estar orando em casa, assim, você está orando e, de repente, você começa a pensar num problema, alguma coisa que você tem que resolver depois. E aí você fala, meu Deus, eu estava orando e agora eu me distraí. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as distrações. E a principal, acho que, distração, que hoje que a gente pode colocar no patamar lá em cima, são as redes sociais. Não sou contra redes sociais, de forma alguma, mas as redes sociais nos levam a ficar facilmente distraídos. Quando você vai ver, você está lá na rede social, você fala, meu Deus, já passou tudo isso? Deixa eu correr que eu tenho que fazer a janta. Deixa eu correr que o Carlos está chegando lá. Então, a gente precisa ter cuidado. Outra coisa que nos faz não ter, que nos atrapalha a ter disciplina, é o egoísmo. O egoísmo, ele nos faz pensar assim muito em nós mesmos. E isso nos impede de ser disciplinados. Porque quando a gente é egoísta, a gente tem a tendência de fazer somente aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer e como a gente quer. Então, como eu disse lá em cima, a disciplina é fazer algo que deve ser feito, estando com vontade ou não. E quando nós somos assim egoístas, egocêntricos, a gente pensa muito em nós, e pouco no resultado, e pouco nos outros. Né? A gente está preocupado só com aquele prazer momentâneo. Algo que acontece assim, muito comigo, que eu não consigo fazer regime, é o tal do eu mereço. Eu mereço, eu estou fazendo regime. Aí eu penso assim, eu mereço comer uma pizza hoje, porque eu trabalhei bastante, eu não vou cozinhar. Eu mereço comer um lanche. Eu mereço comprar alguma coisa. E a gente nunca merece comer uma salada, né? A gente sempre merece comer alguma coisa bem calórica. Então, isso atrapalha. Esse eu mereço pode entrar aqui nesse item do egoísmo. Outro fator que não nos deixa ser disciplinados é a preguiça. O preguiçoso não é disciplinado porque ser disciplinado é algo que dá trabalho. É algo que requer muito esforço. E a preguiça, ela não deixa que a pessoa seja constante. A preguiça, ela é o oposto da diligência, né? Que é aquela pessoa aplicada. Ser disciplinado quer dizer que você tem que ser uma pessoa aplicada. Então, cuidado com a preguiça. Porque a palavra de Deus, lá em Provérbios, né, ela fala, Provérbios 6:6,
Ela fala assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Então, a formiguinha, ela no verão, ela vai armazenando alimento para quando chegar no inverno, ela não passar apertado. Então, a palavra de Deus diz isso, para que a gente observe o trabalho da formiga. Como a formiga é um bichinho, é um inseto trabalhador. Provérbios 6:9 diz assim também: até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Né? Até quando você vai continuar nessa pasmaceira? Até quando você vai ver a sua família, você vai ver seus filhos caindo num abismo e não vai fazer nada? Outra coisa também que nos tira do foco, que nos tira da disciplina, é a negligência. A negligência é a falta de compromisso, falta de cuidado. Negligenciar a disciplina é não querer assumir algo que precisa ser feito todos os dias. É aquela história que a gente já falou. A gente sabe que precisa fazer, mas não faz. E quantas famílias têm negligenciado a palavra de Deus dentro da sua própria casa? O pastor, de vez em quando, ele até nos dá uns puxões de orelha, falando sobre a importância dos pais na vida espiritual dos filhos, da gente estar levando a palavra de Deus para os nossos filhos. E o que a gente tem visto é muita negligência nesta parte, de fato. E o quinto e último item aqui que eu coloquei para a gente falar do que nos desvia de ser pessoas disciplinadas, é o que o pastor falou no culto da semana passada, que é sobre não querer cumprir regras. Na semana passada nós falamos sobre regras. E as regras, elas são feitas para nos proteger. As regras, elas são feitas para serem cumpridas. Por exemplo, você mora num condomínio e lá tem as regras. Cumpra as regras desse condomínio para você ver. Quer se dar bem na vida? Cumpra as regras. Você não vai ter problemas. No seu serviço, cumpra as regras do seu serviço. Você vai ser considerado um bom profissional. E hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem uma frase que é um ditado do mundo, que tem falado assim: faça o que você quiser, você é livre. Seja quem você quiser, você é livre. É claro que nós somos livres, sim, mas cuidado com o que está por trás dessa frase. Cuidado, porque a palavra de Deus diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Cuidado com essa liberdade que o mundo tem pregado. E nós somos livres em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz. Só que essa liberdade, ela deve ser utilizada com disciplina, ela deve ser utilizada com cuidado. Não é assim, faça o que quiser, seja o que quiser. Seja o que quiser, segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito aqui na Bíblia, que nós devemos ser. Mas graças a Deus, e somente a Ele, nós podemos vencer todos estes obstáculos. Não fique bravo quando Deus te disciplinar. Prestem atenção agora na passagem, se vocês quiserem abrir aí, Hebreus capítulo 12, versículos de 7 a 11. Prestem muita atenção nessa palavra, o que Deus está nos falando sobre a disciplina. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai?
Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Quando nós somos disciplinados, nós alcançamos resultados, e é nisso que nós temos que focar. Na semana passada, na TAG, eu falei também sobre disciplina e falei que nós não podemos focar nas circunstâncias, naquilo que está acontecendo ali no momento. Mas nós temos que focar no nosso alvo. Nós temos que focar em Cristo. Nós temos que focar naquele que vai nos ajudar a resolver todas essas circunstâncias difíceis, e não na própria circunstância. Às vezes você está sendo disciplinado e está reclamando, fala, Deus, mas está muito duro, está muito difícil, eu não vou aguentar desse jeito. Mas vai aguentar sim, porque nós temos que focar nos resultados. Para um atleta chegar numa Olimpíada também não foi fácil. E para nós também, a Bíblia em nenhum momento nos falou que iria ser fácil. Mas, segundo esse texto aqui que nós lemos, de Hebreus, nós podemos tirar algumas lições. E a primeira delas, que é o que a gente precisa focar, é Deus nos disciplina porque somos seus filhos. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. É a forma dele dizer para nós, eu não quero que você continue da mesma forma que você está. Eu te amo demais para você continuar caindo nos mesmos erros. Ele nos quer ver melhor a cada dia. Ele está nos ensinando que tem limites, que as coisas têm limites. Não é assim do jeito que a gente quer as coisas. Deus ele está sempre preocupado em fazer o melhor para nós. Só que nós temos uma visão limitada. E às vezes a gente não entende aquela disciplina pela qual nós estamos passando. A gente fala, mas por que, Senhor, eu estou sofrendo tudo isso? Mas Deus ele está enxergando lá na frente. Ele não está olhando aqui no agora. Ele está olhando coisas inimagináveis que a gente, na nossa limitação humana, a gente não consegue nem pensar. E Deus, Ele é tão paciente conosco. Deus, Ele é tão amoroso conosco. Muitas vezes nós somos igual aquelas crianças que não querem receber a disciplina, que não querem receber a varinha. Nós não queremos ser corrigidos e a gente esperneia. Mas Deus, com todo o teu amor, com toda a tua paciência, Ele vem, filho, eu não vou desistir de você. Você é meu filho. Algum pai aqui já desistiu de algum filho? Não, jamais. Isso jamais vai acontecer. E Deus também jamais vai desistir de nós. Se nós não aprendemos da primeira vez, Ele vai nos ensinar de novo da segunda. Se nós não aprendemos, Ele vai nos ensinar de novo. Então fica a dica, vamos aprender logo, vamos aprender da primeira vez. Aí a gente já pula para outra fase. Fala, não, Senhor, isso daqui eu já aprendi, já está certo já. Então vamos passar para a próxima agora. Nós temos que nos sentir privilegiados quando nós somos disciplinados por Deus e não ficar reclamando. Porque Deus só disciplina quem é filho. A gente não disciplina o filho do vizinho.
A gente disciplina os nossos filhos. Né? Então, agora, quando vocês pensarem em disciplina, associem disciplina com amor. Não como algo ruim, mas com o amor que Deus tem por nós. Outra lição que nós podemos tirar aqui do texto: Deus nos disciplina para que nós participemos da sua santidade. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. Participar da santidade de Deus é estar cada vez mais próximo de Deus. E é por causa da santidade dele é que nós podemos e devemos ser santos. Tem uma frase de John Wesley, né? Que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. O compromisso com a santidade é a característica que todo cristão deve ter, que todos nós devemos buscar. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, Jesus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. E ser santo não é ser melhor que os outros, não é ser bom demais, mas ser santo é ser separado. Nós fomos separados por Deus para um propósito. Nós fomos separados por Deus para ser filhos dele. E santidade significa isso. Significa estar comprometido com tudo aquilo que é santo. Viver conforme a palavra de Deus nos ensina. É ser correto, ser honesto. E a santidade é algo que é buscado dia após dia. Não deixa de ser um exercício para a nossa vida espiritual. É buscado em cada detalhe, em cada atitude nossa. A santidade, ela é um processo. Um processo onde a gente busca a perfeição. Onde a gente busca a perfeição em Cristo Jesus. Não que nós seremos perfeitos, mas buscando a perfeição em Cristo Jesus, quer dizer que cada vez nós buscamos estar mais perto de Deus. Nós buscamos estar mais próximos dele, não deixando que a nossa natureza inclinada, ela prevaleça. Quando nós buscamos a santidade, nós dizemos: pecado, fica ali, que agora eu vou fazer a vontade de Deus. Agora eu vou fazer aqui, ó, o que está na palavra de Deus. Não porque eu quero ou não porque eu sou boa, mas porque o que está aqui é a verdade. O que está aqui é o que realmente Deus quer. É para isso que Ele nos criou, para que nós vivamos segundo os seus propósitos. E em terceiro e último lugar, Deus nos disciplina para produzir em nós frutos de justiça e de paz. Então, esse é o resultado de uma vida disciplinada, frutos de justiça e de paz. E o que são esses frutos de justiça e de paz? É você ter alegria, é você ter prosperidade. E não prosperidade financeira, é prosperidade assim em todas as áreas da sua vida. É você ter aquela paz, sabe aquela paz que a Bíblia fala, que é a paz que excede todo o entendimento? Aquela paz que às vezes você está no meio assim de um furacão e você sente aquele sentimento assim de tranquilidade e você fala assim: meu Deus, de onde está vindo isso? E está vindo de lá de cima, não está vindo de nós. E tudo isso, por mais difícil que seja, como diz o texto de Hebreus, quando você está passando pela provação, pela dificuldade, está sendo disciplinado, você não tem motivo de alegria. Claro que não é legal, claro que não é gostoso. A gente fica triste, sim. Mas a paz
E a tranquilidade que nós temos depois de passar por toda a dificuldade não tem preço. É uma paz assim que, se você não viveu, busque viver. Ou você talvez conheça alguém que tenha essa paz. Aquela pessoa que você vê que está passando por uma luta tão grande e fala, meu Deus, mas o que essa pessoa tem de diferente? Por que ela está assim, não está desesperada? E é a paz que vem de Deus. E aí a gente vê que toda tristeza ela é recompensada. Que todo o nosso esforço feito é recompensado. E não são só os atletas que têm essa recompensa. Nós, no mundo espiritual, se nós formos atletas também no mundo espiritual, nós também recebemos a recompensa. No texto lá de 1 Coríntios, que a gente viu no início, que é o texto base aqui da nossa série de mensagens, está falando assim que o atleta, ele busca uma medalha que vai perecer. É uma medalha que, quando ele morrer, vai ficar aqui, vai ficar na lembrança, vai ficar na história. Mas nós não, nós cristãos, nós buscamos uma medalha que é eterna, que é a coroa da vida. A coroa da vida é o símbolo do reconhecimento da vitória sobre a morte, que nós temos em Cristo Jesus. E a boa notícia é que a gente não precisa esperar segunda-feira para começar a ser disciplinado. Nós podemos começar a partir de hoje. Mas como que eu faço? O Queco já deu as dicas aqui na tag. Oração. A oração é o que vai exercitar o cristão. É isso que vai nos fortalecer. É isso que vai fortalecer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. É isso que vai nos fazer combater as nossas dificuldades do dia a dia. É isso que vai nos fazer prevalecer diante dos obstáculos. Leitura da palavra. A leitura da palavra é o alimento que o cristão precisa. É o alimento mais balanceado que existe para nos nutrir. Incansavelmente, o presbítero João, ele tem falado, quando ele sobe aqui para falar das tags, da importância da leitura da palavra. É muito importante, num momento de dificuldade, a gente ter o mínimo de conhecimento da leitura da palavra, porque é ela que vai nos fazer vencer. A gente precisa, porque esse daqui é o manual. É um manual que tem todos os assuntos. Tudo que a gente precisa está aqui. Eu nunca tinha parado para pensar, se eu li passou despercebido, nessa passagem de 1 Coríntios que nós lemos. Falando sobre a medalha, falando sobre o atleta. Eu nunca tinha parado para pensar nesse texto dessa forma que nós estamos vendo agora. Então, você vê, então a palavra de Deus ela é muito rica. Ela tem todos os assuntos que a gente precisa para vencer. Outra coisa, o jejum. O jejum é algo que nós precisamos praticar. É ele que vai nos tornar atletas a nível olímpico. Se você não começou na segunda, se você fez um propósito e esqueceu, não desista, começa na terça. Começa na quarta. Não é igual ao regime que a gente só começa na segunda. Comece o dia que você se propor, mas não deixe de fazer. E aí depois também a celebração. A celebração ao Senhor, igual nós estamos aqui celebrando, louvando, ouvindo a palavra. Aqueles que também não podem estar com a gente, que estão de forma remota, também através das redes sociais. Celebre ao Senhor. Comunhão. Comunhão com Deus, né, através da oração, da leitura da palavra, mas comunhão também com os irmãos. A gente precisa ter comunhão com os irmãos, sabe por quê? Porque ter comunhão com os irmãos é o laboratório onde Deus vai ver
se realmente nós estamos aprendendo alguma coisa ou não. Porque quando a gente se junta, cada um com um pensamento, cada um com uma experiência de vida, é onde a gente vai ter os conflitos. E é nesses conflitos que a gente vai ver assim, fala, vamos ver se eu sou cristã mesmo. Vamos ver se eu aprendi a perdoar como Cristo me ensinou. Vamos ver se eu aprendi a amar como Cristo me ensinou. E, por fim, a adoração. A adoração ao Senhor, através da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas contribuições, dos nossos pensamentos. Então, tudo isso nos faz ter uma vida disciplinada. Todos esses exercícios, eles vão nos fazer ser pessoas mais próximas de Cristo. E agora eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Oração, Bíblia, jejum, celebração, contribuição, comunhão, adoração. São todas disciplinas espirituais para que nós possamos nos tornar fortes e mais que vencedores. Se você está disposto a sair daqui como um atleta, a sair fortalecido, feche seus olhos agora, vamos orar. Entregue sua vida diante do Senhor. Entregue a sua vida agora no altar do Senhor. Ele está aqui, Ele está te ouvindo. E Ele te ama demais para te deixar da forma que você está. Você que está em casa também, feche seus olhos, participe conosco deste momento de oração. Se está difícil alcançar a vitória, se a disciplina ela está muito pesada, eu tenho uma notícia para você. Deus ele não vai te disciplinar além do que você possa aguentar. Fique firme porque a vitória é certa. Se você for uma pessoa espiritualmente disciplinada, Deus ele vai te recompensar. E não é somente com a vida eterna, não. É aqui mesmo. É neste mundo. Te dando a paz, te dando a tranquilidade, te dando a prosperidade que só Ele pode dar. Senhor, nós nos colocamos agora, Pai, diante de Ti. Nós colocamos agora, Senhor, todos os obstáculos que têm nos impedido de prosseguir. Eu quero vencer, Senhor, o meu egoísmo. Eu quero vencer, Senhor, minha preguiça, a minha negligência. Tudo aquilo que tem me distraído, Senhor, de estar mais na Tua presença. Me ensina, Senhor, a ter disciplina. Me ensina, Senhor, a não sair do foco. Eu tenho me desviado, Senhor, pelo caminho, mas eu quero retornar nesta manhã. Quero fazer, Senhor, conforme a Tua vontade. Que a minha vida, ela seja, Senhor, abençoada por Ti. Que a vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, nesta manhã, aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, que eles possam, Senhor, ser renovados pela presença do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, a cada um. Fortalece, Senhor, espiritualmente cada vida. Nos dá, Senhor, motivação para orar. Nos ajuda, Senhor, na leitura da palavra. O Senhor sabe o quanto é difícil, o quanto nossa vida é corrida, mas nós queremos buscar, Senhor, a santidade. Nós queremos Te conhecer, Senhor, cada dia mais. Nós queremos, Senhor, que o Senhor se revele a nós. Que a Tua unção seja derramada sobre as nossas vidas nesta manhã, Senhor. Cuida de nós. Cuida, Senhor, de tudo aquilo que tem nos distraído. Cuida, Senhor Jesus,
daquelas áreas da nossa vida que está sendo muito difícil, que todas as dificuldades elas possam ser transpostas. Estenda as tuas mãos, Senhor, e olha para as nossas dificuldades. Vem trazer cura para a nossa vida, Senhor. Vem trazer libertação, Senhor, de tudo aquilo que está nos prendendo e nos impedindo de ser pessoas disciplinadas. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.